Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Eu, realmente, sou Eggman criado por Stupid Teorc. Capítulo 13, pela glória de Eggman. Metal Sonic, ou melhor, Neo Metal Sonic, como ele decidiu se chamar desde sua atualização, teve que se impedir fisicamente de esmagar o console ao qual estava conectado segundos atrás para controlar seu Eggbot pessoal. Ele era um robô, portanto, não precisava nem tinha que respirar, mas isso não o impediu de tremer de uma forma que sugeria ofegante para qualquer um que o visse. Perto dali, Orbot Cubot, que Neo Metal Sonic havia adquirido e trazido para sua nave para que Eggman tivesse uma forma de alívio do estresse, que também servia como mordomo e um robô fraco, mas útil, respectivamente. Quando ele retornasse, observaram seu mestre atual em pé em seu assento. Nossa, o novo chefe está bravo. Cubot disse em voz alta antes de Orbot agarrar sua cabeça. SHH, quieto. Felizmente para o sarcástico esferoide e o idiota cúbico, a criação mais valiosa de Eggman estava ocupada demais pensando para sequer se dar ao trabalho de encará-los. O plano de longo prazo que ele traçou era simples: disfarçar-se de Dr. Eggman e assumir o controle temporário do que restava de seu império, organizar os Badniks sobreviventes, encontrar e então trazer de volta ou resgatar o Dr. Eggman, e conquistar o mundo novamente, desta vez permanentemente. Ele tinha tudo. Badniks suficientes para causar problemas, dispositivos de vigilância em todos os lugares que procuravam por Eggman dia e noite, e então tudo desmoronou quando ele descobriu seu criador vivendo com seu nome em uma vila no meio de uma floresta a oeste de Seed City. Ele descobriu a presença do Dr. Eggman quando, um dia, um dos satélites de vigilância, colocado em órbita durante o auge do Império para procurar as chamadas células da resistência, os rebeldes, os terroristas que se opunham ao governo de Eggman, foi destruído por algo que colidiu com ele. A princípio, o Neo Metal Sonic pensou que tinha sido um asteroide que passava, um meteoro ou uma colisão com outro satélite, apenas para descobrir que o culpado em questão, se é que poderia ser chamado assim, era um pedaço esférico de terra, e o que parecia ser lixo. Como uma pilha de materiais inúteis foi parar em órbita alta, e por quê?
Caramba, quem seria ousado o suficiente, ou tolo, para fazer isso, e por quê? Ele encontrou sua resposta na forma do que agora ele percebeu ser o próprio Eggman, vivendo em Floral Forest Village, um lugar que ele não se preocupou em observar devido à sua localização e simplicidade. Claro, naquela época ele pensava o contrário. O estranho tinha a altura e os olhos exatos de Eggman, mas, além disso, ele era a antítese do bom doutor. Troncos de árvores musculosos em vez de postes esbeltos e ágeis como membros, uma barba espessa e bárbara onde deveria estar o bigode sofisticado, uma barriga pequena, mas claramente resistente, em vez da barriga esférica, até o nariz era diferente, mesmo que apenas por alguns centímetros. Sua capacidade cerebral provavelmente foi reduzida para compensar a massa muscular protuberante, apesar da prova do contrário com as turbinas eólicas verticais simples, mas eficientes, os rudes, mas funcionais Overcas, e o promissor, mas subutilizado acelerador magnético. Sabe, Orbot, há quanto tempo ele está assim? Eu disse quieto. A última fez Neometal Sonic pensar. Enquanto coisas como fontes alternativas de energia e meios de transporte eram supérfluos na melhor das hipóteses, especialmente porque o primeiro não era nada comparado às esmeraldas do caos ou mesmo à fissão nuclear, e o último já existia, mesmo que em pequenas quantidades, um dispositivo de descarte de lixo que poderia facilmente ser reaproveitado como a artilharia definitiva, apesar de ser imóvel, não era. De fato, Neometal Sonic já podia ver projéteis cinéticos hipersônicos pesando várias toneladas cada um atingindo longe com precisão milimétrica. Ele só tinha que conquistar a vila, modificar a arma e, em seguida, fazer cópias superiores que pudessem se mover. Era muito, muito mais difícil do que parecia e, no final, um fracasso, porque não apenas a vila era guardada não apenas pelo Chaotix, Ruja Tebate, um robô altamente avançado e poderoso de fabricação desconhecida, os músculos do sósia não eram de fato para a exibição. O homem, apesar de ter um braço quebrado, era mais do que capaz de lutar tão bem quanto os outros, se não melhor, graças ao seu maior tamanho e força. Neometal Sonic então decidiu testá-lo. Se ele realmente fosse Eggman, então ele permitiria que o Eggbot exterminasse alguns dos habitantes da cidade, mesmo que apenas para focar na ameaça real. Se não, isso demonstraria que o Bruto era apenas mais um seguidor certinho de seu protótipo inferior. Em vez disso, o sósia se colocou entre a máquina e os coelhos, recebendo uma curta, mas rápida, saraivada de projéteis supersônicos, o suficiente para perfurar qualquer veículo terrestre em mobius menor que uma casa de 3 andares. E ainda assim, apesar disso e de ser enviado de volta a vários metros, o homem não apenas sobreviveu ao ataque, como também destruiu o Eggbot com nada além de um único braço. Ele desmaiou menos de 1 minuto depois devido aos ferimentos que recebeu e à perda de sangue, mas isso não mudou o fato de que ele era forte. Mesmo assim, Neometal Sonic tinha quase uma certeza de que, por mais inteligente e forte que o homem fosse, ele não era Eggman, apenas uma cópia repugnante, assim como o ouriço, embora forte o suficiente para lutar contra o próprio Shadow em terreno relativamente plano, como ele descobriu mais tarde ao analisar as câmeras que gravaram a batalha. Isso o intrigou. Talvez o Bruto fosse de alguma forma relacionado a Eggman, afinal. Um projeto de clonagem. Um sujeito de teste para futuras atualizações físicas, embora o médico fosse o auge dos orgânicos não assistidos. Ele precisava pesquisar mais. Então, após uma semana sem fazer nada para fazer a restauração relaxar, ele atacou Seazid City, uma metrópole muito maior que, embora possuísse uma força policial e fosse também o lar dos Chaotix, não estava preparada para um ataque organizado. Com certeza, Sonic, os Chaotix e a paródia de Eggman chegaram à cidade e exterminaram o batalhão Badnik. Então, as coisas ficaram interessantes.
Depois de salvar civis de um prédio em chamas e receber um tijolo na cabeça, a paródia respondeu jogando de volta no culpado. Isso não era necessariamente uma prova de que ele era Eggman, já que qualquer um que não fosse bom o suficiente teria feito isso. E então a paródia disse algo que apenas ele e alguns, muito poucos outros sabiam. Seu nome verdadeiro, Ivo Robotnik. Poucas pessoas sabiam o nome verdadeiro do Dr. Eggman. O próprio Dr. Sonic e seu círculo de amigos, o traidor Shadow, a morcego peituda e Neo Metal Sonic. Verdade, havia a possibilidade de Sonic ou seus amigos terem lhe contado o nome, mas a maneira como ele disse, olá. A ótica do Neo Metal Sonic se alargou, e o robô olhou para trás tão rápido que não poderia ter sido visto. Ele era um ornitorrinco macho, coberto de pelo branco e bico preto, vestido com um smoking roxo e vermelho com punhos dourados e óculos de príncipe Inês, além de uma luva marrom na mão esquerda, com 3 tufos grossos de cabelo preto penteados na lateral da cabeça. Ele estava sorrindo para ele. Os olhos, os óculos, o sorriso maroto e sua aparência geral foram uma das razões pelas quais o Neo Metal Sonic não explodiu o ornitorrinco até o esquecimento, a outra sendo o interesse genuíno em por que alguém estaria lá, e a principal querendo saber como e por que o ornitorrinco escapou do sistema de segurança da nave. Fale. E explique. Onde estão minhas maneiras? O ornitorrinco disse com uma pequena reverência. Meu nome é Dr. Starline. Você pode me considerar um estudioso, até mesmo fanboy, do incrível Dr. Eggman, o homem que conseguiu conquistar todo o Mobius, pelo menos até que o maldito Sonic escapou e arruinou tudo. Ele rosnou a última parte. Outro orgânico que odiava aquele protótipo amaldiçoado. E um médico que admirava Eggman. Parecia que Sonic estava de fato errado, que havia pessoas lá fora que sem lavagem cerebral ou como um meio para seus próprios desejos egoístas. Quanto a como consegui chegar aqui, ele disse antes de empurrar sua mão enluvada para frente e abri-la, mostrando uma pedra laranja com uma espiral vermelha nela. O VR Topaz. Acredito que não preciso explicar o que fazer com o poderoso Metal Sonic. Ele não fez isso, apesar de Kubot perguntar estupidamente o que ele fazia. O Topaz, como o nome indicava, era capaz de distorcer o espaço, permitindo que quem o tivesse em sua posse criasse buracos de minhoca em miniatura para viajar qualquer distância, ou redirecionar ataques se bem cronometrados. Quem quer que fosse, ele só funcionava com ondas de energia orgânica, então robôs não podiam usá-lo. Por que você está aqui? Neo Metal Sonic perguntou. Não é óbvio? Dr. Starline riu enquanto caminhava em sua direção. Eu quero ajudar você a trazer seu criador de volta, derrotar a restauração, destruir Sonic e restaurar seu império. Bem, isso é tecnicamente um meio para um fim, já que o que eu realmente quero é estar ao lado do cientista mais brilhante e maligno que já andou em Mobius. Starline continuou falando, mas Neo Metal Sonic não estava prestando atenção. Se o ouriço robótico tivesse uma boca, ele estaria sorrindo,